Saudações alvinegras! Bom, estamos em vias de disputar a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. O Flamengo, que nesse caso é apenas um reles convidado, posto que o anfitrião é o Atlético, o vencedor das duas competições nacionais do ano de 2021. Isso já aconteceu em outro momento histórico, no confronto entre os dois clubes. Em 1972, em janeiro de 1972, no dia 23 de janeiro de 72, o Atlético havia convidado o Flamengo para um amistoso, para que o Flamengo pudesse fazer a colocação, fazer a entrega das faixas nos jogadores do Atlético que haviam sagrado-se campeões brasileiros em 71. O Flamengo aceitou, houve o amistoso, o jogo aconteceu. O Atlético venceu por 2-1, gols de Dario e Odair, respectivamente o artilheiro e vice-artilheiro da equipe na competição, né? O Odair fez 7 gols, foi vice-artilheiro. O Dario, peito de aço, ele foi o artilheiro máximo da competição. E eles fizeram os gols da vitória do Atlético contra o Flamengo nesse amistoso, da entrega das faixas que aconteceu no Mineirão. Mas para além desse jogo, há outras situações interessantes sobre desse confronto, ali permeando entre o final dos anos 60 e início dos anos 70. Bom, para situar melhor no tempo, aconteceu em 1970 um torneio aqui em Belo Horizonte, disputado por Vila Nova, Cruzeiro, América e Atlético, chamado torneio ou Taça Belo Horizonte, na qual o Atlético foi campeão. E o Atlético, havendo sido campeão em 70, ele convidou o Flamengo para que pudesse fazer a entrega das faixas para os campeões da Taça Belo Horizonte num amistoso. Por motivos do clube, o Flamengo acabou não aceitando, mas embora tenha visto com bons olhos, os jornais cariocas dizem que o Flamengo aceitaria o amistoso, o jogo. Então isso era uma relação muito comum entre os dois clubes, tanto de amistosos quanto mesmo nos jogos dos campeonatos, dos confrontos, havia uma certa cordialidade. Então acabou que em 70, para a entrega das faixas do campeão da Taça Belo Horizonte, o Flamengo não pôde comparecer. Em 71, no início do ano de 71, o Atlético, por iniciativa própria, organizou aqui em Belo Horizonte um campeonato, um torneio chamado Torneio do Povo, que a ideia era convidar os clubes que tinham mais torcida em seu estado. No caso do Rio Grande do Sul, o Internacional, no caso de São Paulo, o Corinthians, e no caso do Flamengo, o Rio de Janeiro, eram os clubes que tinham mais apelo popular, que tinham maior número de torcida, e evidentemente o Atlético representando Minas Gerais. Bom, aconteceu que o Atlético nesse torneio enfrentou o Flamengo por 2 vezes, e ambos com empates, 0-0 e 3-3. É importante falar sobre esse 3-3, não só em função do placar, mas um personagem interessante sobre esses jogos do Flamengo nesse período, nesse recorte histórico. O Lola fez um dos gols nesse 3-3. Em 71, na sequência do ano, em agosto de 71, o Atlético foi enfrentar o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu o Flamengo no Maracanã por 1-0, gol do Lola. O Atlético recebeu, nesse jogo lá no Maracanã, ofertada pelo Exército Brasileiro, uma taça, um troféu chamado Duque de Caxias, né, em homenagem ao Duque de Caxias. E o Lola chegou a marcar de novo esse gol lá no Maracanã. Interessante porque nesse recorte histórico, no período ali de 4 ou 5 anos, o Lola fez muitos gols no Flamengo. Ele fez esse gol no Brasileiro, fez aquele gol no Torneio do Povo. Tinha feito em 69, num jogo que ficou 3-1 pelo Robertão. Ele havia feito também 3 gols, o Atlético ganhou por 3-1, e ele fez o hat-trick. Inclusive, na história, no confronto, jogadores do Atlético que fizeram 3 gols pelo Flamengo, apenas o Lola em 69 e o Guilherme em 1999 pelo Campeonato Brasileiro. Bom, assim então, o Atlético foi campeão brasileiro em 71, foi para iniciar o ano de 72, ia para a Libertadores, trouxe o Mazurkiewicz, que inclusive, nesse jogo que eu citei para vocês, que o Flamengo foi convidado para coroar, né, para colocar as faixas nos campeões de 71, o Mazurkiewicz até já tinha chegado, mas o Tele optou por manter o Renato no gol, não achava que seria um bom momento para a estreia do Uruguai. Bom, o que acontece então é que ao longo desses anos houveram vários jogos, vários confrontos marcados por rivalidade, mas por certa resiliência, tanto entre a torcida quanto entre os clubes. Havia uma certa
empatia, por serem clubes de massa, os mais tradicionais dos seus estados, de maior torcida, de maior apelo popular. Acontece que isso só foi findar no final da década de 70, que começou uma animosidade. Houve um amistoso em 1979 em função de fortes chuvas que atingiram tanto Minas Gerais quanto o Rio de Janeiro, como está acontecendo agora, por exemplo, em Petrópolis. E houve esse amistoso no Maracanã para angariar fundos, para ter verba, para dinheiro, né, para que fossem doados para essas vítimas das chuvas. O que acontece? O Pelé jogou nesse jogo, né, fez essa partida, ele participou, e o Flamengo acabou, que era um jogo de exibição, um jogo festivo, o Flamengo acabou ganhando o jogo por 5-1. Os jogadores do Atlético acharam que os jogadores do Flamengo acabaram levando o jogo a sério demais. Depois tem alguns relatos de certo oba-oba, certas brincadeiras, e ali começou uma animosidade. A torcida do Flamengo também não foi muito receptiva com os atleticanos que foram até o Maracanã, para um público excelente, de 139 mil pessoas, para uma coisa que era excelente, que era uma ajuda às vítimas da chuva, que acabou ali começando, abrindo um parênteses para uma rivalidade mais de ânimos mais exaltados, que aflorou evidentemente em 1980 e 81 e persiste, né, até os dias atuais. Então, só um retrato aqui, só um recorte, principalmente entre 69 e 72, para mostrar que o Flamengo ele era, sim, um bom convidado. Nós sempre fomos para o Flamengo um bom anfitrião, e sempre que fomos ao Maracanã, como em 71, demos trabalho ao Flamengo. Então, onde quer que nós estejamos, nós teremos essa pecha de incomodar. Do nosso lado, pode ser que seja, ou melhor, pode ser que seja unilateral a rivalidade, porque do outro lado só existe normalmente ajuda externa, covardia e outras coisas, outros adjetivos que todo mundo sabe que existem do lado rubro-negro da história. Saudações alvinegras, Galo sempre, Flamengo. Aqui você vai ser sempre apenas convidado. O anfitrião somos nós e coloca a faixa no nosso peito. Galo!